dificuldade em acordar cedo, cansaço durante o dia, falta de foco no trabalho, a sensação de falta de propósito, você não saber mais qual é o seu propósito, não saber exatamente o que você está procurando, sensação de vazio, ansiedade, bipolaridade, fadiga mental, fadiga emocional, tudo isso combinado e relacionado a trabalhos ou atividades rotineiras são sinais do que hoje é conhecido como síndrome de burnout. Um termo em inglês para dizer que algo queimou, passou do ponto. Né? Só que isso não está apenas ligado a trabalho. Isso também está ligado a pessoas que têm rotinas fixas ou que têm 2 atividades por dia. Então, por exemplo, se você trabalha e faz faculdade, se você trabalha e tem que tomar conta de casa, se você tem que tomar conta de casa e você tem vários filhos, tudo isso ainda está enquadrado pela síndrome de burnout, que é essa sensação de vazio, de cansaço, uma certa sensação de tristeza. Ela não chega ainda tão perto da depressão. A depressão geralmente ela é marcada por uma pessoa que ela não consegue nem se levantar, ela está totalmente em apatia. Se você é uma pessoa que ainda é ativa, que ainda faz o seu trabalho, provavelmente está assistindo esse vídeo e tem mais de um ou mais desses sintomas, isso provavelmente fica configurado como a síndrome de burnout, que é um cansaço intenso, é uma exaustão. E nessa exaustão, no final das contas, as coisas perdem significado. Você começa a não ver mais significado no trabalho que você tem, você começa a não ver mais significado na vida no geral. Eu, por incrível que pareça, passei por isso 2 vezes na minha vida. A primeira vez eu não fazia ideia do que se estava acontecendo. E aí foi lá que eu conheci toda essa matéria que hoje eu estudo e me formei terapeuta e comecei a trabalhar com isso. A segunda vez foi uns 2 anos atrás, mas lá eu já sabia o que estava acontecendo. Então logo eu soube aonde procurar ajuda para fazer a recuperação. E tanto há 5 anos atrás a recuperação foi em 2, 3 semanas, como dessa vez também a recuperação foi em 2 semanas. Porque o que acontece? Às vezes, até por empolgação na vida, por querer dar muito certo, por ter muito propósito, você acaba investindo o seu tempo demais em certas coisas e negligenciando outras coisas que são totalmente importantes. No meu caso, há 2 anos atrás, aconteceu mais ou menos isso. Eu não comia mais, eu só tomava café. Né? Enquanto eu estava fazendo uma porção de atividades que não me traziam resultado algum. Ou seja, eu estava negligente comigo mesmo. Como que uma pessoa trabalha a vida inteira e não recebe pagamento por aquilo? Como que ela trabalha em várias atividades e tudo que ela faz é apenas de coração, né, por fazer. Eu até entendo que existe um tempo que as pessoas querem ganhar experiência, mas isso não justifica você estar trocando o cuidado que você tem que ter com você mesmo, negligenciando você para fazer só essas atividades. Alguma coisa tem que existir para equilibrar aquilo ali. E claro, existiam outras, porque aí quando você começa a ficar cansado, e você começa a deixar com que pessoas que estão fora façam coisas com você que você, se tivesse bem, com energia, você não deixaria. Você não deixaria. E isso eu sei lhe dizer assim na minha alma, por experiência própria, que isso realmente acontece. E hoje eu sou muito consciente disso. Você, quando começa a se negligenciar, começa a ficar cansado, começa
a sentir esse burnout acontecendo com você, né? Você começa a ficar mentalmente exausto. Você começa a fazer com que as pessoas joguem em cima de você, muitas vezes, o pior lado delas. E você aceita. E aí você começa a se tornar um saco de pancada para o que há de pior nas pessoas. Porque a partir do momento que elas veem que você aceita aquela atitude que ela está tendo com você, várias pessoas vão começar a fazer isso com você. E muitas vezes elas não fazem por mal, não é um processo consciente, nossa, eu estou vendo que aquela pessoa está aceitando. Não. É simplesmente porque esse tipo de comunicação é um tipo de comunicação emocional. A sua emoção de aceitação, de passividade, começa a se ligar com as emoções agressivas, invalidadoras das outras pessoas, que acabam, quando querem jogar isso a alguém, começam a jogar em cima de você porque você aceita. Mas se você pensar bem, provavelmente se você tivesse com esse emocional para cima, como você estava há uns anos atrás, ou ano passado, ou algum período da sua vida, você vai ver que você talvez não aceitaria como você está aceitando. E talvez as pessoas até falassem mal de você, mas você seria respeitado. E você estaria com o seu emocional bem. Muito cuidado com essas pessoas no seu emprego, na sua convivência, na sua família, que ficam chateados e frustrados por limite a elas em relação ao que elas fazem com você. Muito cuidado com essas pessoas. Porque elas vão lhe taxar de várias coisas. Eu tive muito isso no meio que eu convivia quando eu estava estudando. Elas vão lhe taxar de várias coisas. Mas se você for fiel aos seus valores e aos seus limites, e impor isso para elas, não, aqui sou eu e aqui comigo não rola, você vai ser taxado de algumas coisas, mas o seu emocional vai estar sempre conservado. Mas claro que em alguns momentos essas pessoas ou essas situações vão lhe pegar quando você está cansado. Um dia de trabalho muito intenso, um dia que você não teve condições de comer, um dia que você não dormiu direito, esse é o dia propício para que você possa ligar a tão famosa síndrome de burnout, ou para que você possa ligar todos esses sentimentos. Porque é nesse momento que você está muito mais vulnerável a aceitar essas situações, e aceitando essas situações, tudo aquilo de negativo que está guardado em você, suas inseguranças, os seus medos, os seus fracassos passados, as vezes que você foi maltratado no seu passado, as vezes que você se sentiu angustiado, tudo isso vai começar a vir para a superfície nesse dia que você está muito cansado, alguém lhe tratou mal, porque, como eu falei, a comunicação ela acontece por emoção. Então, essas emoções que estão ali dentro de você, que são coisas do seu passado, quando você está cansado e perde um pouco seus filtros e aceita aquela situação difícil que alguém lhe impõe, ou que você vive, alguma coisa que alguém fala, logo ela vai se conectar com o que há de pior dentro de você, e esse o que há de pior vai começar a vir para a superfície. Quase que como um mecanismo de defesa do seu corpo. Ele vai dizer, eu já tenho muito disso, dessa sensação ruim guardada. Não vamos aceitar mais uma dessas. Só que isso história de uma forma muito errada. História contra você mesmo. Porque o seu organismo começa a dizer, por que eu estou passando por
essa situação de novo. Porque quem está em controle do seu organismo é você, das suas emoções, do seu corpo. Pode ser que você não esteja agora, mas você, no seu melhor dia, no dia que você está mais feliz, no dia que você está mais positivo, você geralmente se sente no controle do seu organismo. Sabe? Aquele dia que você está empolgado, que tudo dá certo, que tudo acontece na hora que você quer, que você consegue cumprir todas as suas atividades do dia. Esse dia é quando você está bem, o seu emocional está lá em cima. Nesse dia você está em controle de tudo, inclusive do tempo. Né? Quando você perde esse controle e aceita algo negativo, uma sensação negativa, tudo aquilo que está dentro de você se estimula e vem para a superfície. E é aí quando você começa a negligenciar o seu trabalho de uma forma muito intensa, você começa a ver não ver propósito na sua vida. E uma vez que essa chave virou e foi ligado esse mecanismo, você precisa enxergar a chave e desligar, porque não necessariamente ele vai desligar automaticamente. Sabe por quê? Porque isso que está ali dentro de você, borbulhando e vindo para a superfície, todos esses traumas, todas essas experiências negativas, que se conectou com a experiência negativa que você está tendo agora no seu tempo presente, ela vindo para fora, ela vai lhe pôr em mais situações ruins. Ela vai ser atraído por mais situações ruins. Então vai acontecer sempre uma manutenção nessa sensação de angústia, nessa sensação de falta de propósito, porque essas sensações ruins que estão vindo para a superfície vão procurar mais coisas ruins para você. Quase que como uma revolta contra o fato de você ter aceitado aquilo que não era para ter aceitado. Ou ter se colocado numa situação que não era para você ter se colocado. Isso só vai se estimular, só vai se acalmar automaticamente se você já tem um corpo de conhecimento, entende o que está acontecendo e aí dá aquele afastamento e espera a situação dar uma acalmada e toma também as atitudes necessárias para que esse mar possa dar uma acalmada, né? Para que a areia possa acalmar e sentar no fundo do mar de novo. Mas se você não tem consciência disso e simplesmente você está vivendo no automático, porque eu tenho que ir para o emprego, apesar de que eu não vejo nenhum propósito nesse emprego, porque eu tenho que sair com um fulaninho, porque eu tenho que ficar em casa com meu marido, porque eu tenho que dar atenção a tal pessoa, porque eu tenho que ir para a academia. Se você fica nesse automático e não toma consciência sobre o que está acontecendo ao seu redor, facilmente você vai estar se pondo em novas situações que vão ser só uma manutenção para essa síndrome de burnout. Eu não gosto do nome síndrome de burnout porque por ter síndrome, parece que é algo que você não pode resolver, que é algo perpétuo, é algo que se tem, que tem inerente em você que você não pode se livrar. E não é bem assim que acontece. Isso é um momento da sua vida. É porque a maioria das pessoas e uma grande parte dos profissionais não entendem que se em algum momento ligou, ele pode ser desligado. Isso é a frase mais popular para os poucos, talvez 5 terapeutas que fazem a mesma técnica que eu faço. É algo que é muito presente, muito consciente na nossa cabeça. Se em algum momento ligou, de alguma forma a gente pode desligar. Afinal de contas, a criança não nasceu assim. Nossa, essa criança nasceu, ela está diagnosticada com a síndrome de burnout. Ela vai trabalhar muito e se cansar no final da vida. Não existe isso. Muitas vezes esses nomes, infelizmente, são só para não dar você uma saída e a saída ser você ficar num tratamento eterno, o que não é necessário tratamento eterno. Tratamento medicamentoso eterno, tratamento
terapêutico eterno. Isso não é necessário. O tratamento terapêutico, na minha visão, e acredito que na visão dos meus companheiros que compartilham do mesmo corpo de conhecimento que eu compartilho, a gente sabe que a terapia só é necessária até o ponto que você pode desligar aquilo que em algum momento foi ligado na sua vida. Ou seja, pode ser uma dor, pode ser uma sensação psicossomática, pode ser uma angústia, pode ser uma depressão, pode ser um ataque de ansiedade, pode ser um pânico, pode ser uma síndrome de burnout, pode ser uma pessoa que em algum momento se viu borderline na vida dele, pode ser de qualquer uma dessas coisas que liga, você só precisa de terapia até o ponto que você consegue desligar. Depois você segue para viver a sua vida. Mas claro que quanto mais você se especializar, estudar, ter um conhecimento, ter uma prática diária que você possa fazer sozinho e possa sempre voltar para ela, é muito importante. Porque aí a terapia você vai precisar numa crise mesmo, ou quando você quer resolver algo de fato, eu tenho uma dor na coluna há 5 anos, então vamos lá para a terapia, porque isso pode ser, se é crônico, provavelmente é um psicossomático, ou seja, está sendo ligado por algo na sua psique. Né? Está sendo ligado por algo na sua mente. A mente está somatizando aquilo ali, então vamos descobrir aonde ligou. E quando a gente descobrir onde ligou, a gente vai desligar. Em que momento da sua vida? Quando eu falo aonde, é em que momento da sua vida. Porque a gente usa as mesmas palavras para definir espaço, a gente usa para definir tempo. Né? Então, quando eu falo aonde no tempo. Em que momento da sua vida essa dor na coluna começou a ser um problema e quando a gente enxergar isso, a gente desliga, claro. Mas o mais importante, eu acho que para todo mundo, e é por isso que eu peguei esse trabalho que eu tenho hoje, onde eu posso impactar muitas pessoas ao mesmo tempo, é que enquanto você está trabalhando um paciente, enquanto meus colegas e eu estou trabalhando um paciente para resolver um problema, um psicossomático, uma dor crônica, uma ansiedade crônica, uma que se falam crônica, né? Porque hoje em dia para a gente já não é mais crônico, porque a gente tem como resolver. Enquanto você está gastando tempo com um, eu estou aqui ensinando uma galera o fundamental, que é ter algo em casa que você pode usar para fazer com que esse mar baixe e a areia volte ali para o fundo do mar. Porque se você é uma pessoa que vive e trabalha e tem coisas para fazer, de vez em quando vai aparecer uma pessoa ruim que vai falar umas besteiras para você e você na hora não vai estar com cabeça para responder ela. Isso vai lhe estimular, pode ligar a sua ansiedade, isso pode ligar a síndrome de burnout em você e aí começar um processo de você ir ladeira abaixo. Mas se você tem em casa algo que faz com que você olhe tudo de longe, um passo a passo, né, que você lê, e você enxerga, você olha tudo de longe, você começa a ver onde foi cada situação, você consegue resolver e se afastar para que essa poeira baixe. Se você tem esse conhecimento, né? Mas a síndrome de burnout em si, eu já tive alguns pacientes. Aqui em São Paulo eu tive um paciente que estava com isso muito intenso, assim. Porque realmente é marcado por uma total e completa falta de propósito naquilo que você está fazendo. Você pergunta para a pessoa, muitas vezes, eu quero que você me diga a última vez que você fez algo que você gostava. E muitas vezes a pessoa nem sabe direito mais exatamente o que é que ela gosta. Porque a carga negativa está tão alta que a positiva fica escondido na mente dela. Né? Assim, não, eu tive duas pessoas, só que uma não fez terapia comigo. Uma fez terapia comigo e a outra só trouxe ela não era daqui de São Paulo, então eu trouxe ela para aqui para São Paulo e ela fez a terapia com outra pessoa. Né? E a gente acaba tanto se pondo em situações mais difíceis que é incrível, porque a síndrome de burnout, por exemplo, faz com que a gente fique extremamente cansado. Extremamente cansado. Assim, cansado, o que eu quero dizer é
meio que uma exaustão mental, né? Que dá. E a gente não consegue dormir à noite. Mas muitas vezes a gente não consegue dormir à noite porque a gente passa o dia tomando café para tentar ficar acordado, porque a gente acha que o café vai resolver. E aí quando chega de noite tem insônia, e acorda no outro dia mal. Então você vê que você vai entrando num processo de atrair mais, de cometer mais erros para tentar consertar aquele erro inicial que muitas vezes é se pôr numa situação difícil. O que é se pôr numa situação difícil, por exemplo? Eu, como terapeuta, eu poderia dizer que uma situação difícil para mim seria marcar 5 pacientes no dia sem pensar no momento que eu vou almoçar, que eu vou jantar, que eu vou descansar. Isso provavelmente poderia desencadear dentro de mim uma exaustão muito grande e no outro dia eu acordar com essa sensação de angústia, de falta de propósito. E aí o que é que eu ia fazer no outro dia? Tomar muito café e marcar mais 5 pacientes. Então você vai entrando nesse processo de estar sempre fazendo escolhas ruins para recuperar um erro que você fez no passado, que você precisa de enxergar. E muitas vezes pode ser uma coisa que uma pessoa disse. Só que sabe o que é o mais interessante? É que essa coisa ela só tem efeito em você quando você não vê que está acontecendo, porque ali você não tem como resolver. O que eu quero dizer com isso? Você deu uma sensação lá. E aí no outro dia você acorda angustiado, você não sabe por quê. Você culpa tudo. Você vai culpar tudo. Você vai dizer que não está no emprego que você escolheu, você vai dizer que você foi obrigado a estar nesse trabalho, você vai dizer que se você sair desse trabalho você vai passar fome, você vai dizer que é porque sua mãe fez tal coisa, você vai dizer que é porque o seu marido... Você vai arranjar todos os tipos de justificativas e vai culpar todas as pessoas, mas na verdade, geralmente, o indivíduo culpado ou a situação culpada está escondido atrás de todas essas justificações de todas essas pessoas que você aponta. Eu, quando tive lá 5 anos atrás, eu estava nos Estados Unidos, que foi lá onde eu conheci essa técnica e me formei e trouxe para cá. Trouxe não, aqui já existia, tá? Algumas pessoas, um grupo e tal, mas eu trouxe o que eu quero dizer porque eu já comecei a estudar lá e só vim para cá, finalizei, voltei para lá, eu vim para cá, então assim, algumas coisas ainda se tem que fazer lá, mas a maioria você consegue fazer aqui, mas eu como conheci lá, fiquei com contato direto com o pessoal da organização lá dos Estados Unidos. Mas lá, quando eu tive essa sensação de cansaço, que as pessoas hoje chamam de síndrome de burnout, né, que é a mistura de cansaço, ansiedade, uma sensaçãozinha de depressão, eu chorava muito, mas eu estava ativo, né? Foi justamente esse excesso de atividade sem resultado que me colocou nesse lugar. Excesso de atividade sem resultado que me colocou lá. Eu culpava os americanos, eu dizia que é porque eu não conseguia me comunicar com os americanos, porque existia uma falta de empatia, porque eu não gostava do jeito deles. Eu culpava tudo, mas eu não via a situação que eu estava me colocando, que eu tinha me colocado. Eu estava pagando tudo em dólar, eu já não estava com mais tanto dinheiro disponível assim, todo o dinheiro que vinha do Brasil para os Estados Unidos demorava muito, e tudo isso foi escolha de quem? Escolha minha. Mas existiam também pessoas ruins que se juntaram a mim, eu deixei com que elas ficassem na minha vida, eu aceitei muitas das coisas que elas falaram sobre mim, as opiniões, aceitei elas me tirarem de projetos que eu estava, mesmo vendo o que estava acontecendo, porque eu achava que eu seria superior a tudo isso se eu me fingisse de bobo e não fosse lá. Quando na verdade minha recuperação só aconteceu quando eu fui lá e falei com eles.
Eu sei o que você fez, eu sei que você me tirou desse projeto, só que eu lhe coloquei nesse projeto e você me tirou desse projeto, depois que você cresceu dentro dele. Quando eu cheguei lá e confrontei, minha melhora aconteceu. E a gente acha que vai melhorar saindo. A gente melhora entrando. A mesma coisa da pessoa que está com a síndrome de burnout. Ou que está com esse cansaço, essa ansiedade que não tem nome. Ela acha que se ela se retirar, se ela for para uma praia, se ela for para o deserto, se ela se separar, se ela largar o emprego, ela vai melhorar. Quando, na verdade, esse não é o ponto de largar o emprego. O ponto de largar o emprego é quando você estiver extremamente satisfeito com ele, quando você estiver ganhando muito bem, e aí você viu uma oportunidade ainda melhor e você larga, mas não no momento que você está extremamente cansado. Afinal de contas, só o fato desse emprego já lhe dar dinheiro é um bom motivo para você ficar nele, até você ter uma segunda opção. Provavelmente você está precisando de terapia. E para sua sorte, dá para você fazer em casa, você mesmo. Mas eu falo isso porque, ainda assim, há uns 3 anos atrás eu cometi isso. Antes, quando eu ainda estava na aceitação do meu certificado, né? Quando eu ainda não tinha conseguido o certificado definitivo de terapeuta, eu trabalhava como professor de inglês. E eu fiquei trabalhando nisso por um tempo, até que eu achei que estava desmotivado ali, que o problema era que eu não tinha escolhido aquilo para minha vida, e que nunca tinha pensado em ser professor de inglês, e que aquilo não era e tal, e que não condizia, que não era, que não condizia. Ao mesmo tempo tinha pessoas perto de mim, que eu não vou citar o nome, mas que também, de uma certa forma, ficavam implantando na minha cabeça que aquilo não ia me levar muito longe, que não sei o que, não sei o que. Abandonei. Pior coisa que eu fiz. Por quê? Porque o pouco que eu recebia, mas que eu me mantinha, né? O pouco não, porque eu recebia bem, né? Então o que eu recebia bem trabalhando pouco, eu poderia fazer o que eu quisesse da minha vida, porque eu dava 2, 3 aulas e recebia muito bem, porque eu era muito bom no que eu fazia. Em questão de dar aula, eu tinha uma boa conexão com as pessoas, não que falava inglês, mas eu tinha uma boa conexão com as pessoas, então eu tinha muitos alunos. Então, aquele extra que estava me levando, fazendo eu comer bem, fazer minhas coisas, foi para zero. Então, se você está cansado, se você está com essa síndrome, se você está se sentindo deprimido, essa não é a hora de largar seu emprego, essa não é a hora de acabar o seu relacionamento, essa é a hora de você trabalhar em você. Essa é a hora de você deixar de ser negligente consigo mesmo e largar o emprego é ser negligente consigo mesmo, a não ser que você tenha uma outra fonte de renda. Se você fala para mim, não, tem uma outra fonte de renda, eu consigo me manter, eu não preciso, aí tudo bem. Ah, eu tô com 3 empregos, se eu largar um, eu ainda consigo me manter e viver tranquilo com esses 2. Eu tenho 2 empregos. Se eu ficar só que um não me dá resultado, o outro me dá resultado. Eu quero eliminar isso para eu poder ter tempo de trabalhar em mim e ficar só com o que me dá resultado. Aí tudo bem. Mas ir para zero não necessariamente é a melhor escolha. Mesmo assim, eu ainda falaria para a pessoa, mas tenta encaixar, se não der, você larga. Né? Mas esse não é um momento de abandonar as suas coisas, principalmente essas que você está culpando pela sua situação. Esse é o momento de você parar e fazer terapia em você mesmo. Em fazer uma autoanálise da sua vida e do seu histórico. Porque o que está acontecendo é que você não está lembrando exatamente quem você é, o que você gosta, quais são suas escolhas, o que lhe levou até onde você está, quais os momentos felizes você viveu na sua vida, quem foram as pessoas que implantaram dúvidas na sua mente, o que realmente foi escolha sua, o que é opinião dos outros. Tudo isso você precisa de começar a analisar para fazer essa recuperação. Mas é rápido. Graças a Deus, teve um ser humano que dedicou a vida dele a dizer:
Chega de dar nomes. Bipolaridade, síndrome de burnout, síndrome de não sei o quê, bipolaridade. Chega de dar nomes. Só tem nome. Nome e remédio. Nome e remédio. Chega de dar nome e criar remédio. Não. Remédio que eu falo comprimido, né? Não. Vamos fazer o seguinte. Vamos criar a solução. E ele criou a solução. Só que ele via que o problema estava tão grande que ele tinha que criar uma solução cada vez mais rápida. Ele disse, não, peraí, a pessoa sai da terapia, fica mal. Sai da terapia, volta e fica mal. Não, precisa ser mais rápido. E ele foi cada vez mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido. E aí ele percebeu que as pessoas tinham uma necessidade de se autoajudar. Uma necessidade de ajudar ela mesma. Algo que ela não precisasse sair de casa, algo que ela pudesse fazer onde ela estivesse. E aí ele fez uma porção de materiais e eu peguei esses materiais, formulei de uma forma organizada, botei eles de uma forma organizada, que foi a forma que eu usei na minha vida há muitos anos, tanto comigo quanto com os meus pacientes, que aí dá essa possibilidade para você fazer você mesma essa análise. Bem, o vídeo de hoje é sobre isso. Eu espero que tenha ficado claro bem essa questão da síndrome de burnout e das possíveis recuperações para isso. Se você tiver dúvidas, põe aqui nos comentários que eu vou responder para você sim, assim que eu tiver tempo e assim que eu vi. Posso até fazer um vídeo inteiro sobre ele, dependendo do assunto, se já não tiver algum assunto sobre isso. Convido você a curtir a página, né, a seguir aqui a página, a ficar ligado nos próximos vídeos, porque eu vou dando aí nos vídeos um pouquinho de material para você, se você ainda é dessas pessoas que não se sentem preparados para ingressar no método de fato, até porque também o método eu abro de períodos em períodos por grupo, né? Eu trabalho com um grupo porque eu fico ali na assistência com eles durante alguns meses, né? E aí depois eu abro outro grupo para eu poder fazer esse atendimento, vou sanando as dúvidas, pegando o que ainda não está exatamente engatilhado, e aí, então, enquanto esse processo vai acontecendo, vai acompanhando os vídeos, porque aqui eu vou botando informações, e aí na hora que você entrar, você vai estar assim, pronto para o ataque. Beleza? Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo, e até a próxima.